Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos num momento de muita alegria de estarmos reunidos aqui, nesse término desse Projeto Aprendiz Júnior, onde os irmãos estão se formando, dedicaram tempo ao longo de todo o ano passado para estudar, para aprender um instrumento, cantar louvores ao Senhor. Nos alegramos muito. Nos alegramos também com a sua presença aqui. Você é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo. As autoridades presentes, convidados da igreja, todos aqueles que vieram aqui hoje, né? Para nós é uma grande alegria. Nós vamos dar início a esse culto de glorificação ao Senhor. É um momento de reverência, é um momento de comunhão. E nós sempre começamos com um clamor, um pedido ao Senhor, que Ele nos dê comunhão com Ele. E para isso, nós vamos trilhar um caminho que a palavra do Senhor nos ensina. É um novo caminho que Deus abriu para nós chegarmos na presença dEle, que é o poder do sangue de Jesus. Eu convido a todos a estarmos de pé nessa hora, a estarmos em comunhão, com os olhos fechados. Vamos fazer um clamor. Faça um clamor no seu coração. Peça perdão a Deus pelos seus erros, as suas falhas. Peça a Ele para Ele te purificar com o poder do sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos nessa hora pelo poder maravilhoso que há no sangue de Jesus. Pedimos, Senhor Deus, um perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, e pedimos que o Senhor nos purifique pela operação do Teu Espírito Santo, lavando-nos, purificando-nos, nos dando, Senhor Deus, esse momento de intimidade com o Senhor. Queremos estar ligados ao Teu trono de graça, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de estar operando uma bênção de paz, de alegria, de libertação, de salvação aqui no nosso meio. Ouve o nosso clamor, Senhor. Não temos nada para oferecer, mas cremos que o sacrifício de Jesus ali na cruz é suficiente e poderoso para romper todas as barreiras e nos permitir estar na Tua presença nessa hora. E pela fé, Senhor Deus, fazemos esse clamor em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar um louvor, vamos glorificar o nome do Senhor com meu coração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias.
É um momento de muita alegria para nós, porque o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita na presença dEle. Isso é motivo de louvor, de glorificação ao Senhor. Pedi um dos pastores aqui atrás para glorificar o nome do Senhor por essa bênção alcançada. Senhor, nós te glorificamos. Graças a Deus. Te bendizemos, Senhor, já pelo perdão, pela libertação, por esta festa espiritual na tua presença, ó Deus, pela alegria, Senhor, que proporcionaste aos nossos corações, Senhor Deus, em ver todo o teu projeto, Senhor, graças se cumprindo nas nossas vidas. Amém. Te glorificamos, te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos continuar a bendizer ao Senhor. Vamos cantar mais um louvor. Vamos cantar, Senhor meu Deus. Glória a Jesus. Deus maravilhoso, Deus grandioso e de poder. Uma das irmãs do grupo de louvor vai glorificar o nome do Senhor. Senhor, nós te adoramos, meu Deus. Glória a Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua Graças graça a Deus. infinita. Te louvamos por estarmos reunidos em teu nome, porque é muito bom, Senhor, cantar louvores a ti. Amém. Porque o Senhor é o único digno de toda a honra, Graças de toda a a Deus. glória, de todo louvor, Senhor. Graças Quão a grande Deus. és tu, Senhor. Adoramos ao teu nome. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos convidar agora a todos um momento de reverência, vamos estar de pé, porque nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor e vamos estar meditando nesse texto por alguns instantes. Gostaria que os irmãos que tivessem Bíblia abrissem no livro de Joel, o livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28. Profeta Joel, capítulo 2, verso 28.
Diz assim, esse texto da palavra do Senhor: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, louvado seja o Senhor. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por essa tão maravilhosa e extraordinária promessa que o Senhor fez há tantos anos atrás, e que o Senhor é o único que pode cumpri-la cabalmente, como o Senhor tem feito. E nós nessa noite aqui, Senhor Deus, com os nossos corações abertos, queremos receber a porção que o Senhor tem preparado para nós, dessa bênção do derramar do Teu Espírito Santo. Por isso nós oramos pedindo que o Senhor opere em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Meus amados, nós estamos aqui meditando hoje a respeito dessa promessa poderosa, transformadora, que o Senhor fez através do profeta Joel. E ele levantou o profeta há mais de 2.800 anos atrás. Essa palavra tem 2.800 anos. Foi aproximadamente 800 anos antes de Jesus. Ele profetizou que ele iria derramar o seu Espírito Santo. A palavra derramar aqui, meus irmãos, ela é maravilhosa porque é para mostrar a abundância. O Senhor não iria colocar em pouca quantidade, mas ele iria derramar, como se fosse, né, uma chuva, como se fosse, né, uma torrente de água, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele iria operar com abundância, sem medidas, louvado seja o nome do Senhor. E a outra coisa maravilhosa que Deus nos faz aqui nessa promessa, meus irmãos, que ele iria derramar sobre toda a carne. Ele não fez restrição, mas ele, né, ao olhar para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que crescem nele, ele falou assim: todos podem receber o meu Espírito Santo. Os jovens podem, os idosos podem, né, as crianças podem, né, aqueles que são, né, a classe, ele chama de escravos aqui, né, que na época existia escravos, os escravos podem receber. Todos, não tem limite, o feio, o bonito, o alto, o baixo, o rico, o pobre, o grande, o pequeno, o saudável, o doente, qualquer um pode receber, meus irmãos, porque Deus tem poder para fazer isso, louvado seja o nome do Senhor. O seu Espírito, meus irmãos, é uma promessa que ele não importa gênero, idade, nós estamos há 2.800 anos dessa promessa, meus irmãos, e Deus é capaz de cumpri-la no nosso meio. E hoje Ele quer fazer isso. Ele nos convidou aqui, Ele nos trouxe aqui, meus irmãos, para derramar abundantemente do seu Espírito Santo sobre nós. Meus irmãos, essa promessa, Ele diz assim: meu Espírito, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar, meus irmãos, é falar daquilo que vem da parte do Senhor, aquilo que vem da eternidade, aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus. O profeta é aquele que fala da parte de Deus, de coisas eternas, de coisas espirituais. E ele garante o seguinte: quando você abrir a boca em nome do Senhor, o Espírito Santo vai falar coisas maravilhosas, revelações de segredos de Deus. Ele faz isso, ele tem poder para fazer isso, porque só o Espírito Santo conhece os mistérios e os segredos e a vontade do Senhor. Meus irmãos, e ele vem e fala assim, né, as vossas filhas, os vossos velhos terão sonhos, porque Deus, meus irmãos, Ele quer falar com o seu povo. Ele derrama o seu Espírito como um instrumento para que nós possamos nos relacionar com Ele. Ele fala e nós podemos ouvir. E nós estamos estudando o livro, né, o livro de Apocalipse, as 7 cartas. Se tem uma palavra que foi repetida 7 vezes em cada carta, meus irmãos, todas elas falaram: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele fala através de sonhos, através de visões, através de revelações, através da sua palavra revelada. Ele quer falar, ele quer orientar o seu povo, ele quer abençoar o seu povo. E, meus irmãos, e cada dia nós recebemos isso, né? A bênção do Senhor, né? Fala assim: e também os vossos servos e as vossas servas derramarei o meu Espírito. Então, meus irmãos, o propósito do Senhor é que nós tenhamos uma parte do Espírito dele, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. E essa operação do Espírito Santo, meus irmãos, não é só
né, para que nós manifestemos sinais, né, porque quando Ele opera, há sinais da operação dEle, a cura, a libertação, a salvação, mas Ele opera também no nosso interior, Ele muda o nosso interior. Quando Deus opera, meus irmãos, nos nossos corações, Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele nos faz ver as coisas de forma diferente, Ele abre o nosso entendimento para as coisas eternas, que antes nós não tínhamos. O homem natural, meus irmãos, a Bíblia fala isso, o homem natural, ele fala assim, é o homem normal, que não conhece o Senhor, não tem uma experiência com o Senhor, ele não consegue entender as coisas espirituais e nem desejar, mas quando o Espírito Santo opera, meus irmãos, ele desperta dentro de nós um desejo de ir para o céu, de morar com o Senhor na glória, de estar na presença dEle, de ansiar pela volta de Jesus. Isso é uma operação do Espírito Santo, não é nossa não. O homem natural não quer ir para o céu. Sabe por quê, meus irmãos? O homem natural, ele gosta desse mundo. Ele quer que Deus resolva o problema dele aqui, que abra uma porta de emprego, que cura as enfermidades, que abençoe a família, mas ele não quer ir para o céu. Nenhum de nós queremos, mas quando o Espírito Santo opera, meus irmãos, esse desejo começa a ser despertado dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nos ensina uma coisa, o Espírito Santo, quando ele é derramado sobre a vida da igreja, meus irmãos, ele ensina que a igreja precisa depender dele, porque ele foi dado como um instrumento para abençoar a igreja. Então, quando a igreja, meus irmãos, ela se coloca debaixo do governo do Espírito Santo, ela começa a ser orientada. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo, ele está sempre do nosso lado. Ele nunca abandonou a igreja e nem vai abandonar, louvado seja o nome do Senhor, porque ele tem um propósito, preparar um povo para ir para o céu. E enquanto Jesus não voltar, esse Espírito Santo irá trabalhar para isso, preparar um povo para ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus derrama abundantemente, meus irmãos, porque Ele quer levar o máximo de pessoas. Deus nos amou, meus irmãos, com todo o seu amor, incondicionalmente. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu a coisa mais preciosa que Ele tinha, que era o seu Filho, para morrer em nosso lugar. E quando Jesus morreu, né, e derramou o seu sangue, se cumpriu, porque Ele fala assim, e há de ser que depois, por que Ele fala depois? Porque tinha que acontecer uma coisa antes. Jesus tinha que morrer, derramar o seu sangue, perdoar os nossos pecados, para que pudéssemos receber o Espírito Santo dele, para que pudéssemos ser puros, purificados, porque o nosso pecado fazia separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando Jesus morreu e derramou o seu sangue, e nós cremos nisso, por isso que nós clamamos pelo sangue de Jesus ao começar o culto, meus irmãos, essa barreira é removida, e o Espírito Santo pode ser derramado, louvado seja o nome do Senhor, para governar, para dirigir, para abençoar, para ensinar. Meus irmãos, Deus quer que nós dependamos do Espírito Santo. Ele quer nos guiar como Ele guiou o povo de Israel no passado, no meio do deserto. Nós não sabemos para onde ir, mas o Espírito Santo sabe. Ele sabe exatamente o caminho e Ele nos leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Se você der ouvidos à voz dEle, se você obedecer à voz do Espírito Santo, não há outra, meus irmãos, lugar onde nós chegaremos a não ser o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, dessa forma, o que nós temos que entender, né, é que o Espírito Santo, ele precisa de operar na nossa vida algumas coisas. A primeira coisa que ele opera, meus irmãos, ele nos convence do pecado. O homem natural, meus irmãos, não sabe o que é isso. Quando você pergunta para uma pessoa, não, eu sou uma pessoa boa, eu cuido bem da minha família, né? Eu sou honesto, não faço isso, nunca matei, nunca roubei, mas isso é uma coisa natural. Mas quando o Espírito Santo vem, ele mostra onde nós erramos por não obedecer ao Senhor, por não fazer a vontade dEle. Ele nos convence do pecado e sobe dentro do nosso coração, e isso, meus irmãos, é um sinal. Nós estamos dizendo isso hoje, porque se você não teve essa operação do Espírito Santo, você ainda não recebeu e precisa de receber. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer você do pecado, e você começa a pedir perdão a Deus. Se isso subiu no seu coração, é porque foi o Espírito Santo. Ele é o único que faz isso. Ele fala assim, olha, você precisa se arrepender. E nós, quando cremos nele, meus irmãos, e abrimos o nosso coração, é a primeira coisa que ele faz. Nós pedimos perdão. E depois, meus irmãos, ele nos convence, como nós falamos aqui no início do culto, do poder do sangue de Jesus, que nos justifica, é da justiça de Deus. Deus preparou um projeto para justificar e nos dar justiça a todos nós. Nós éramos injustos. Nossa justiça diante de Deus era como um trapo de sujeira, mas Deus, pelo sangue de Jesus, meus irmãos, nos torna justos e capazes de receber o seu Espírito Santo. A terceira coisa que ele nos convence, meus irmãos, é do juízo.
há um juízo sobre esse mundo, sobre as vidas que não conhecem o Senhor, sobre as vidas que não foram tocadas pelo Espírito. E esse juízo, meus irmãos, gera dentro de nós, quando nós aprendemos isso, um temor, porque é necessário. Esse temor, meus irmãos, nos leva a buscar o Espírito Santo, nos leva a querer isso, essa mudança, nos leva, meus irmãos, a querer Ele como guia, como conselheiro, nos leva, meus irmãos, a desfrutar, porque Ele nos foi dado, meus irmãos, como consolador. Ele fala que o Espírito Santo é o consolador que está no meio da igreja, porque Ele consola, Ele traz refrigério, Ele traz paz. Na hora que você tem lutas, dificuldades, tristezas, né? Você coloca o seu joelho na presença do Senhor e o Espírito Santo vem e te consola e te abençoa. Meus irmãos, a igreja, ela precisa disso para ir para o céu. Todos nós precisamos. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo opera, porque, meus irmãos, o Espírito Santo, Ele também nos capacita a trabalhar. Quando o Senhor Jesus foi arrebatado aos céus, Ele chamou os seus discípulos e falou assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos ali, eles saíram com ousadia pregando a palavra do Senhor. Hoje nós estávamos ali no calçadão, meus irmãos, e em nós havia essa mesma ousadia. Estávamos com muita alegria, falando de Jesus, falando de salvação, pregando essa palavra para quem quiser ouvir e para quem quiser crer. Olha, Deus tem uma bênção para você, vai lá hoje, porque Deus vai falar ao seu coração, e nós cremos que Deus está fazendo isso hoje, nessa hora, abençoando o seu coração, porque Ele é poderoso para confirmar a sua palavra. Meus irmãos, o Espírito Santo, meus irmãos, Ele dá a comunhão com o Senhor. O nosso agente de união, de ligação com Deus, meus irmãos, é o Espírito Santo. Se nós não temos o Espírito Santo, não há como ter comunhão com Deus. E Ele também faz a comunhão entre nós, membros da igreja, né? Especialmente os fiéis, porque nos fiéis o Espírito Santo, meus irmãos, Ele faz essa união para que nós pudéssemos desfrutar da comunhão, porque Ele fala assim na sua palavra, né? Se andarmos na luz, a luz é Ele é o Espírito Santo, é a luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele é como o sangue que corre aqui, meus irmãos, nos alimentando, nos sustentando, perdoando as nossas falhas. Meus irmãos, o Espírito Santo, meus irmãos, Ele faz com que sejamos um corpo só, um só Espírito, um só Deus, um só Pai, e nós vamos para esse lugar onde o Senhor reina. Ele desperta dentro de nós o seu reino maravilhoso. Meus irmãos, o reino de Deus, ele é despertado no seu coração pela ação do Espírito Santo. Se você não tem a ação do Espírito Santo, não tem o reino. E como você vai orar dizendo, Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino, se você não sabe o que você está falando? É o Espírito Santo que te convence e diz, olha, o reino é eu que despertei dentro do seu coração. E nós oramos com muita alegria, porque entendemos que o reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar, sobre todos aqueles que têm o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele nos é dado, meus irmãos, com abundância, como uma chuva. Mas Deus não obriga ninguém a receber. O Espírito Santo está operando nessa noite aqui no nosso meio, nós cremos nisso. Agora eu vou contar um segredo para os irmãos. Só recebe quem quer. Só recebe quem crer. Só recebe quem abre o coração. Vou dar um exemplo, uma figura para os irmãos entenderem isso. Está chovendo torrencialmente lá fora. Eu quero colher água. Se eu pego um balde e coloco lá fora, é simplesmente colocar o balde lá fora e a própria chuva vai encher o balde. Mas se eu pego esse balde e inverto ele, pode chover o tanto que for, esse balde vai continuar vazio. E assim é a mesma coisa do nosso coração. Se o meu coração não se abre, não crê, não pede, meus irmãos, o Espírito Santo não vem, porque ele é dado a quem quer, a quem busca. Por isso, meus irmãos, é que nós precisamos de orar, de buscar, de clamar ao Senhor, de participar dos cultos, porque é onde o Espírito Santo opera. Quando nós clamamos aqui, ele pode operar lá na sua casa, mas é porque você está aqui ligado com o Pai e ele manda o anjo dele lá. Ele quer fazer isso. O Senhor mostrava, meus irmãos, numa visão, como nós falamos aqui, o Espírito Santo ele dá visão, e nós tivemos uma visão para o culto dessa noite, em que o anjo do Senhor ele olhava e havia muito impedimento de coisas humanas
para abençoar os lares. Os lares estavam rodeados de problemas humanos, de dificuldades, de coisas do homem, né? Mas o Senhor, Ele mandava operar uma limpeza para abençoar a família dos irmãos que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus quer abençoar você, a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, porque Ele tem poder para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que buscar, nós precisamos de encher a nossa candeia, porque o Espírito Santo, como o óleo, meus irmãos, ele precisa de abastecer a nossa botija e abastecer a nossa candeia para estarmos preparados para a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra ela encha o nosso coração e possamos glorificar o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor, bendizendo ao Senhor. Vamos estar de pé, irmãos. Nós estamos nos aproximando do final do nosso culto. E esse é um momento muito especial.
Se você creu que o Senhor te trouxe aqui, quer te dar uma bênção, quer operar no seu coração, quer te ajudar na caminhada até chegar ao céu, e você quer isso, abra o seu coração. Ore agora ao Senhor. Nós vamos encerrar esse culto, vamos estar pedindo ao Senhor uma bênção, para que o seu Espírito Santo, derramado abundantemente neste lugar, ele alcance o seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome por estarmos reunidos aqui, neste momento em que o Senhor nos separou para nos abençoar com o derramado teu Espírito Santo. E nós nessa hora abrimos o nosso coração, Senhor, para que sejamos cheios do teu Espírito. Encha a nossa candeia, encha a nossa botija, Senhor. Queremos ir para o céu, queremos morar contigo na glória, Senhor Deus, e que qualquer barreira ou impedimento que possa existir, seja nessa hora removido, e aqueles corações que creram na tua palavra nessa noite, Senhor, recebam a bênção da operação do teu Espírito Santo, transformadora, salvadora, libertadora. E nós nessa hora, Senhor, oramos com imposição de mãos, para que toda enfermidade no coração dos teus filhos, na mente dos teus filhos, no corpo dos teus filhos, está expulsa em nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus e na operação do teu Espírito Santo para curar o teu povo nessa noite. Nós entregamos o nosso culto, Senhor, agradecidos por essa bênção, em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, repousa, irmão, sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus agora e para sempre, amém. Amém. Podemos assentar, irmãos, nosso culto está encerrado. Nós vamos dar continuidade à nossa festa de glorificação ao Senhor pelo Projeto Aprendiz.